servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, mais uma vez juntos neste domingo, 28º do tempo comum, para a nossa oração, para a nossa reflexão. É a palavra de Deus que chega a nós, aos nossos corações, à nossa casa. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de juntos celebrarmos o seu grande amor por nós. Estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no futuro, a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho que ouvimos apresenta o verdadeiro discípulo de Jesus. Não é? Como é que ele deve ser em relação às coisas, em relação aos bens, em relação a tudo que diz respeito à vida dele. Atenção! Para ganhar a vida eterna, que é dom de Deus e não merecimento algum, dom de Deus, é preciso ir além do cumprimento da lei de Deus, das normas, dos mandamentos, não é? O homem que foi até Jesus, ou se quisermos o jovem, e o encara de frente, chega até a ajoelhar-se diante dele, surpreende-se, porque Jesus lhe disse que é preciso superar as normas da lei e praticar a justiça. É verdade que as prescrições da lei são importantes e se referem ao relacionamento com o próximo.
O homem, no entanto, por sua seriedade e vivência da lei, pode ser chamado de justo, porque ele faz tudo o que a lei manda, e o faz desde a sua juventude. Sua fortuna, na visão da lei e do Antigo Testamento, é considerada uma bênção de Deus. E ele, na verdade, julga que para ter a vida eterna já basta. Basta cumprir a lei. Basta cumprir, não é, os mandamentos. É o momento em que Jesus dá, portanto, um novo ensinamento. A riqueza, no caso, foi o grande obstáculo, o impedimento, não é? Porque ele estava apegado a ela, a riqueza. Cumpria as leis, as normas, mas apegado à riqueza, mas escravo da mesma. O seguimento de Jesus, veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, o seguimento de Jesus, caminho para a vida eterna, exige o quê? Total desapego, total liberdade, disponibilidade. E o que conta no ensinamento dado por Jesus está no exercício da solidariedade e da misericórdia em relação aos pequenos, aos pobres, aos últimos do mundo. Um homem de muitos bens, muitas terras, propriedade, tudo conseguido legalmente, pelo menos ao que parece, na verdade o escravizava, apesar de ter a sua consciência tranquila. A proposta de Jesus, para todos os que o ouvem, ontem como hoje, é uma sociedade solidária, que partilhe os bens e que ninguém seja excluído. É a nossa sociedade. Se ela partilha o consumo, se ela partilha os lucros, que chegam somente a alguns poucos, é uma sociedade fadada a uma crise, não é? Que não tem quem seja capaz de superá-la. É o momento que nós estamos vivendo. Se, para muitos, demasiadamente apegados aos seus bens, é impossível, para Deus, porém, tudo é possível. É a nova justiça, a justiça do reino, onde os bens, as riquezas, são postos a serviço de todos. Os discípulos tiveram a coragem de deixar tudo, conforme ouvimos no Evangelho, no finalzinho, versículos 29 e 30. Eles entenderam a proposta de Jesus e com ele já concretizaram esta nova sociedade que, na verdade, os levou à perseguição e à morte. Quais são os gestos concretos de partilha e solidariedade em nossas comunidades? Por que é tão difícil para os cristãos o compromisso com os pobres, com os excluídos? Sempre olhamos com desconfiança, não é? Com desdém, sempre olhamos assim de longe, com interrogações para aqueles que perambulam pela nossa sociedade em busca de melhor vida, de trabalho, de moradia, de melhores condições. Porque na comunidade muitos querem um trabalho que dê visibilidade, notoriedade, que apareça. E é tão difícil encontrar agentes, não é, para uma pastoral, por exemplo, da criança, do menor, da visita aos presídios. Vamos pensar, vamos refletir se nós estamos realmente livres em relação a tudo e a todos, e a nossa vida é solidariedade, é dignidade, é acolhimento, colocando realmente a nossa preocupação primeira e fundamental no reino. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.